graça e a paz a todos, queridos irmãos. Aqui é o seu pastor Rogério Batista com mais um programa Valente de Deus, né? Estamos aí para anunciar o nome de Deus, anunciar a palavra de Deus e o poder de Deus. Aqueles que recebem, aqueles que querem, a sua vida vai ser mudada. Você, meu irmão, você, minha irmã, que quer ter sua vida transformada através da palavra, então, se você der crédito, se você acreditar, é possível. Tudo é possível aos que crer. Se você crer no nome de Deus, se você crer na palavra de Deus, com certeza, meu irmão, com certeza, minha irmã, você será bem sucedido. Porque Deus, ele é fiel e ele faz acontecer. E não há outro Deus a não ser o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus poderoso que faz e acontece. Hoje nós temos uma palavra em Marcos 16, que diz assim: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Então, se eu creio em Deus e eu for batizado, eu vou ser salvo, porque a palavra de Deus, ela me garante, ela garante que você vai ser salvo. Vai ser salvo do quê? Salvo dos seus vícios, da sua idolatria, do seu pecado. Então não tem como uma pessoa vir, crer em Jesus e for batizado e continuar sendo a mesma criatura. Você tem que ser uma nova criatura, com novos preceitos, com novas ideias. Então você veio, você creu, então você quer ser salvo. Então, se você crê, você vai abandonar os seus velhos hábitos. A sua vontade, ela jamais não vem sobre você mais. Então a vontade que você tem é a vontade de Deus. Você vai negar a si mesmo e vai servir a Deus, porque Ele é quem vai te caminhar, Ele é quem vai fazer você vencer. Então, aquele que vem e é batizado, ele vai ser condenado pelo homem, ele vai ser apontado pelo homem, ele vai ser apedrejado pelo homem, ele vai ser açoitado pelo homem, pelos poderosos, pelos religiosos. Por quê? Porque ele crê em Deus, ele crê na palavra de Deus. Então, quando eu passo a crer, eu me batizo, eu passo a crer, eu sou salvo. Eu estou livre da condenação. Mas aí eu não vou viver mais como o homem quer que eu viva. Eu vou viver como Deus quer. Você vai viver como Deus quer. Então assim, Deus te quer. Deus te quer uma pessoa pura. Deus te quer uma pessoa sensata. Deus te quer fazendo a vontade dele. É fácil fazer a vontade de Deus, pessoal? Não é fácil. É impossível? Não é impossível, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Mas, se nós não crer, não tem como. Porque aí eu não vou andar mais sobre a palavra do homem, mas eu vou andar sobre a palavra de Deus. E a palavra de Deus não é religião. A palavra de Deus não é convencimento, é converter, é passar a viver a palavra de Deus, ela se encaixar na sua vida, ela se encaixar em você. Aí sim, a palavra de Deus, ela não vem para ser discutida, ela vem para ser cumprida, de um jeito ou de outro, querendo ou não. Não importa o jeito, o modo que você veja a palavra de Deus, o que importa é que a palavra de Deus, ela veio para ser cumprida. E todos que crerem na palavra de Deus serão bem-sucedidos. Então você, meu irmão, que está aí condenado a uma vida de vícios, a uma vida de pobreza, a uma vida de miséria, a uma vida de doença, a uma vida sentimental fracassada, a uma vida totalmente tortuosa, sem rumo, sem direção. Então você está condenado, porque os seus problemas te condenam, porque o teu vício te condena. Mas hoje
Deus, ele vem trazer a salvação para você. Se você crer e for batizado, você vai renunciar todos os seus problemas. Tem gente que vem para Deus, ele se converte, ele se batiza, aí ele diz que crê. Se eu creio, eu já fui salvo. Então eu não vou ter medo das aflições, do medo de perseguições. Eu não vou ter mais este medo. Por quê? Porque eu fui salvo. Eu creio num Deus vivo. Eu creio num Deus poderoso que faz e acontece. Aqueles que estão em Cristo, não há condenação. Ninguém pode condenar aqueles que estão vivendo na presença de Deus. Não tem condenação. Mas se você passa a querer ser salvo e começa a andar pelo homem, você começa a ser condenado. A religião, ela te condena. Você entendeu? Porque você vai querer ser mais perfeito, você vai querer ser o melhor, você vai querer um lugar de destaque melhor, você vai precisar de puxar saco de alguém para receber um cargo eclesiástico, você vai precisar de ter aprovações primeiro de homens para poder fazer a obra de Deus. Não, e Deus não promete isso. Ele promete que você vai ser salvo. Eu sou salvo automaticamente. Eu fui lá, eu me converti, eu desci as águas, então eu fui salvo, eu estou salvo, já era, nada mais me incomoda, nada mais tem valor para mim, a não ser a palavra de Deus, a não ser o poder de Deus. E esse é o sentido da vida, esse é o sentido que Deus tem para cada um de nós. O sentido é ser salvos. Salvos do quê? Do que eu tenho que ser salvo? Salvo da minha própria condenação, salvo da minha própria vontade, do meu próprio querer. Então eu tenho que ser salvo disso. Então quando Jesus chega até Pedro e conta a Pedro que vai ser crucificado, que é necessário, Pedro não aceita o destino de Jesus, porque Pedro ainda não estava convertido, Pedro ainda não estava salvo. Porque quando você está salvo, meu amigo, o que Deus falar, o que a palavra te falar, por mais que pareça insano, por mais que pareça louco, mas você vai crer, porque tudo tem um propósito. Nenhuma das nossas caminhadas são em vão. Talvez hoje você queira ir para o sul, mas só está dando certo de você ir para o norte. Mas por que, meu Deus, que eu quero ir para o sul, mas só dá certo de eu ir para o norte? É porque Deus fala, é no norte que eu vou te abençoar e vou te trazer para o sul. Porque quando você chega no sul, você chega abençoado. Não adianta você sair agora e chegar no sul antes de ser abençoado. Então assim Deus faz. Por mais louco que pareça, mas quando você crê, quando você acredita, você é salvo. E Deus, ele te direciona. Quando eu entrego a minha vida a Deus, quando você entrega a sua vida a Deus, meu irmão ou minha irmã, a sua vontade, ela já não basta, mas a vontade de Deus, ela basta. A graça de Deus, ela nos basta. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer te tirar desse vale de condenação. Meu irmão e minha irmã, quantas vezes você se entregou ao homem, você se entregou a alguém nessa terra e está sofrendo até hoje por causa disso? Tão grande é a sua decepção que você passou e você não consegue se desvencilhar mais disso. Você já não acredita mais em ninguém, você já não confia mais em ninguém, porque alguém te decepcionou, alguém te frustrou, e hoje você vive uma vida de condenação. Mas Deus, ele quer te salvar. Então, se você confiar em Deus, jamais você será frustrado, jamais você será confundido, jamais você será envergonhado. Porque Deus faz acontecer, porque Ele é poderoso, Ele tem poder. A todo tempo Deus nos dá livramento, a todo tempo Deus nos faz conquistar, a todo tempo Deus nos faz reinar, a todo tempo Ele está conosco.
mas por nós ser raros, mortais, e não entender o celeste, não entender o céu, então tem vezes que nós pensamos que Deus não está conosco, nós pensamos que Deus não nos dá livramento, que o milagre da Bíblia não acontece em nossas vidas. Mas quantos milagres, meu irmão, quantos milagres, minha irmã, tem acontecido na sua vida, e você tem passado despercebido, porque você não sabe que é Deus que tem feito, que é Deus que tem colhido o seu choro, o seu lamento, a sua aflição. Deus quer te tirar dessa condenação, mas para isso é necessário que você confia nele, porque não tem adversário que possa vencer Deus. Enquanto, pessoal, você estiver firmado nessa condenação, enquanto você estiver firmado, ou seja, firmado no seu passado, jamais você será alguém neste universo. Jamais você vai ser reconhecido nesse universo, porque você está preso em um passado. Então você tem medo de se relacionar novamente, de se entrosar novamente, de querer lutar novamente, porque você teve uma decepção, uma frustração no ser humano, e hoje você se isolou e não quer mais saber de viver. Então por isso que você está aí vivendo uma vida condenada. E essa condenação que nós estamos vivendo aqui, ela é uma condenação passageira que vai se findar. Mas agora tem outra condenação, que é uma condenação eterna. É ser condenado ao inferno. Essa é eterna. Mas para mim chegar na condenação eterna, primeiro eu passo pela condenação passageira, que é essa aqui do mundo, né? Então, se você não quer que essa condenação que você tem passado, que essa frustração, que esse desânimo, que essa tristeza permaneça eternamente, hoje mesmo se batiza, meu irmão. Hoje mesmo se batiza, minha irmã. E você vai ser salvo. Você vai sentir uma leveza. Porque quando você desce as águas, o Espírito de Deus, ele repousa sobre você, meu irmão. Ele repousa sobre você, meu irmão. Deus está de braços abertos, só esperando você dar o primeiro passo. Não importa o que você fez ou deixou de fazer. O que importa é que Jesus ama você e que Jesus quer te salvar. Então, se você crê, você vai se converter, você vai se batizar e Deus vai te salvar. Amém? Só automaticamente, quando você se batiza, pessoal, você já está salvo. Acabou, porque sua confiança já não está mais na terra, sua confiança não está no homem. Mas se eu for lá e me batizo e continuo esperando o homem, então eu ainda continuo condenado. Então não valeu o meu batismo, porque eu ainda continuo confiando no homem. Mas ele não, quando eu vou lá e me batizo, eu já estou salvo. Então a minha confiança, ela é direto para o céu. Ela passa a confiar, eu passo a confiar em Deus. Observa uma pessoa que é confiante, porque quando eu confio em Deus, eu confio em mim. Eu confio em mim. Então eu tenho confiança. Então eu passo confiança para os outros. Mas quando eu não confio em Deus, eu não confio em mim. Eu vivo uma pessoa desconfiada. Eu vivo uma pessoa insegura. E quem vai me dar crédito? Ninguém. Então por isso que muita gente não vai ser ninguém nesse universo. Porque ele não passa confiança para ninguém. E todo mundo aproveita dele porque não passa confiança. Mas quando é uma pessoa que você tem confiança, você passa confiança para as outras pessoas, as portas se abrem, pessoal. Abre. Por quê? Porque você é uma pessoa confiante, você tem autoestima, você é uma pessoa que tem o poder na mão. Então pronto, acabou. Quem é que vai confiar alguma coisa de valor na mão de uma pessoa que tem medo de tudo? De uma pessoa triste, com autoestima baixa? Não. Mesmo, vamos supor, eu tenho uma loja, vou contratar um funcionário para trabalhar na minha loja. Como eu vou contratar uma pessoa que só vive triste, só vive para baixo? Não tem como, eu não vou contratar jamais. Eu tenho que contratar uma pessoa que tem autoestima, que é alegre, que ri, que conversa, que brinca, que fala, que se expressa bem, que conversa bem. Só para você ver, aí está a oportunidade. Então, quando você é uma pessoa de destaque, assim Deus vai fazer. Assim você vai ser bem sucedido. Mas para isso é necessário, meu irmão. É necessário, minha irmã,
você se batizar. Então hoje é uma grande oportunidade que você tem através dessa palavra. Vamos orar, vamos falar com Deus. Soberano Deus, Pai querido, Deus amado, venha nos abençoar, meu Deus, nessa noite. Venha nos fortalecer, meu Deus, e nos dar força para que nós podemos batizar, porque nós queremos ser salvos, meu Deus. Nós queremos herdar a vida eterna. Nós queremos ser conquistadores. Nós queremos ser vencedores. Em nome do Senhor, nos abençoa, meu Deus, não só hoje, mas para todo e sempre. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, meu irmão. E até o próximo vídeo. Próximo programa, Valente Deus, o seu pastor Rogério Batista. Estamos aí para poder estar anunciando o Evangelho. Então, se você crê, se você acredita, hoje mesmo você vai se render, você vai se entregar ao Cristo que vive, e vamos ter uma vida de liberdade. Liberdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Graças a Deus. Até o próximo programa.